do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 5 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E neste capítulo aqui, meus irmãos, nós iremos ver que Paulo, ele nos fala sobre a esperança da vida eterna, vai falar também sobre o juízo de Cristo e sobre a reconciliação com Deus através de Jesus. Mas antes de a gente iniciarmos, meus irmãos, como eu sempre peço, antes de começar os estudos, que vocês, meus irmãos, peço carecidamente, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Porque cada vez mais, meus irmãos, que vocês fazem isso, além de ajudar o canal, o YouTube, como eu sempre falo, ele recomenda para mais e mais irmãos, meus irmãos. Mais irmãos. E quanto mais irmãos virem através deste canal aqui, conhecer a palavra de Deus, mais almas serão levadas para Jesus. Por isso, já deixou o seu joinha, o seu like, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos? Ótimo! Vamos agora iniciarmos o estudo de hoje. E nesses primeiros versículos aqui, do 1 até o 5, nós vamos ver que a nossa morada eterna é no céu. A nossa morada eterna. Nos versículos do 1 até o 5. Vamos ver aí. De fato, nós sabemos que, quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará, para morarmos nela, uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas. Foi Deus quem a fez, e ela durará para sempre. Por isso, gememos enquanto vivemos nesta casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos já para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial, e, quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Gememos aflitos enquanto vivemos nesta barraca, que é o nosso corpo. Isso não é porque queiramos ficar livres do nosso corpo terreno. O que desejamos é receber o corpo celestial para que a vida faça com que é mortal desapareça. E foi Deus quem nos preparou para essa mudança e nos deu o seu Espírito como garantia de tudo o que Ele tem para nos dar. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, Paulo, ele compara esse nosso corpo aqui humano a uma tenda passageira, uma barraca. Paulo, ele compara o nosso corpo aqui, esse corpo, a uma barraca, a uma tenda passageira, que essa tenda será substituída por uma morada eterna no céu. Por isso, que enquanto estamos vivendo aqui, nesta barraca, aqui, neste mundo, nós gememos, aflitos, gememos, desejando sempre a plenitude do céu que Deus nos preparou. E aqui, meus irmãos, aprendemos, nesse versículo aqui, nesses primeiros versículos, aprendemos que a nossa vida terrena aqui é passageira. É passageira. Tudo isso aqui passa. Isso aqui é passageiro. E que a nossa verdadeira casa não é aqui. A nossa verdadeira casa não é aqui, mas é na eternidade com Deus. É isso que esses versículos estão nos ensinando. A nossa casa não é aqui, meus irmãos. Aqui é passageiro. Tudo isso vai passar. Nós vamos morrer nesse corpo aqui, esse corpo mortal. Mas que esse corpo será substituído por outro, um corpo celestial, eterno. Que lá é a nossa casa verdadeira. É lá a nossa morada, e não aqui. Aqui é passageiro. E é isso que nesses versículos está nos mostrando. Por isso que para a nossa realidade hoje, meus irmãos, vivam
sempre, meus irmãos, com o coração voltado para o céu. E não para essas coisas aqui do mundo, mas para o céu. Sabendo que esta vida aqui é apenas uma preparação para a glória eterna. É uma preparação. Vivam sabendo disso, meus irmãos. A nossa casa não é aqui. Não é aqui. E nós temos que viver com o coração voltados sempre para o céu. Sempre para Jesus. E não para este mundo aqui. E não para este mundo aqui. Amém, meus irmãos? Vamos agora continuarmos nos versículos do 6 até o 10, onde vamos ver aqui que nós temos que viver pela fé e não pela vista, mas viver pela fé. Nos versículos do 6 até o 10. Vamos ver aí. Estamos sempre muito animados, pois sabemos que enquanto vivemos neste corpo, estamos longe do lar do Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Estamos muito animados e gostaríamos de deixar de viver neste corpo para irmos viver com o Senhor. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor, seja vivendo no nosso corpo aqui, seja vivendo lá com o Senhor. Porque todos nós temos de nos apresentar diante de Cristo para sermos julgados por Ele, e cada um vai receber o que merece, de acordo com o que fez de bom ou de mal na sua vida aqui na terra. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo ele lembra que enquanto vivemos neste corpo aqui, estamos longe da visão plena de Deus. Mas nós temos que viver na fé. Vivemos na fé, confiando que um dia, meus irmãos, um dia estaremos diante do Pai. E cada um de nós prestaremos contas diante do tribunal de Cristo. Por isso, meus irmãos, que aqui nesses versículos aprendemos que a fé, ela nos guia nesta vida. Ela nos guia. Mas um dia veremos Deus face a face. Um dia, meus irmãos, cada um de nós prestaremos contas a Deus. Tanto que a gente fez de bom ou de mal aqui na terra. Um dia, cada um de nós prestaremos contas a Deus. Porque estaremos face a face com o nosso Criador. Por isso que para a nossa realidade hoje, nós precisamos, meus irmãos, confiar em Deus, mesmo quando a gente não vemos as respostas imediatas. Não, mas nós temos que confiar em Deus e viver de modo que sempre agrade a Jesus, que sempre agrade a Deus. Temos que viver assim, não ofendendo a Deus, viver de um modo que deixe Deus triste, não, mas que agrade o coração do Pai. Amém? E agora, nesses próximos versículos, do 11 até o 15, nós vamos ver aqui que o amor de Cristo nos impulsiona, nos versículos do 11 até o 15. Vamos ver aí. Sabemos o que quer dizer temer o Senhor e por isso procuramos levar as pessoas à verdade. Deus nos conhece completamente e espero que no seu coração vocês me conheçam também. Não estamos querendo elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa, e não por causa do que ela é. Pois, se estamos loucos, é em favor de Deus, e se temos juízo, é em favor de vocês. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós. Pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem
não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo ele mostra que a motivação da vida cristã é o amor de Cristo. A nossa maior motivação é o amor de Cristo, que morreu por todos, para que vivamos não mais para nós mesmos, mas sim para Ele, para Deus. Por isso que aqui, meus irmãos, nesses versículos, o amor de Jesus, ele deve ser a força que move as nossas escolhas. É o amor de Jesus, é o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que para nossa realidade, deixemos o amor de Cristo transformar as nossas atitudes e guiar os nossos modos de vivermos. Deixemos o amor de Cristo agir em nós, transformar nossas atitudes, nossos comportamentos e nesse nosso modo de viver aqui neste mundo. É o amor de Cristo, é o amor de Jesus que nos motiva, que nos dá ânimo para seguir em frente. É o amor dele por nós. Amém, meus irmãos? E agora, nesses últimos versículos aqui, do 16 até o 21, nós vamos ver sobre a nova criação em Cristo e sobre os embaixadores de Cristo. Nesses versículos do 16 até o 21. Os últimos versículos aí. Vamos ler aí, meus irmãos. Do 16 ao 21. Por isso, daqui em diante, não vamos mais usar regras humanas quando julgarmos alguém. E, se antes de nos termos tornado cristãos, julgamos Cristo de acordo com regras humanas, agora não fazemos mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e, por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Meus irmãos, nesses últimos versículos aqui, Paulo, ele nos ensina que em Cristo somos renovados e reconciliados com Deus. O Pai nos deu o ministério da reconciliação. Para o quê, Tom? Para anunciar a todos a salvação. Por isso que aqui, meus irmãos, nesses versículos, nos últimos versículos, nós aprendemos que o Evangelho, ele não é apenas mudança de comportamento, mas de vida nova em Cristo Jesus. Não é transformação, só o comportamento, não. Não é só isso. Só nós mudarmos nosso comportamento. Não. Mas sim de uma vida transformada. Uma vida renovada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, que hoje abandone o que é velho em sua vida. Abandone os seus comportamentos de maldade, de violência, de fazer o que é mal. Abandone o que é velho em sua vida e viva, meus irmãos, viva como uma nova criatura em Cristo Jesus. E Paulo também, ele conclui afirmando aqui que os cristãos representam Cristo no mundo. Os cristãos representam Cristo nesse mundo aqui. E ele, que não conheceu o pecado, Jesus, que não conheceu o pecado,
ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos justificados por Deus. Por Deus. Por isso, meus irmãos, que nós, Paulo nos mostra aqui, nesse versículo, que nós temos a missão de anunciar a reconciliação de Deus com a humanidade. Nós temos essa missão de anunciar Jesus para as pessoas. E por isso, meus irmãos, que para nossa realidade, esses últimos versículos aqui também nos mostram o seguinte, que nós temos que viver de modo que a nossa vida ela seja um reflexo de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos que testemunhar Jesus, testemunhar as nossas vidas transformadas por Jesus com coragem. Testemunhar a palavra de Deus com coragem. Com coragem. E não com medo, e não com covardia, mas com coragem. E viva a sua vida, meus irmãos. Viva a sua vida. De modo que essa sua vida seja um reflexo de Cristo. Um reflexo do nosso Mestre. Viva a sua vida desse modo. Porque só assim, cada vez mais, nós estaremos provando, mostrando verdadeiramente que somos, que amamos, que somos discípulos de Jesus e que amamos o nosso Mestre, o nosso Salvador, verdadeiramente. Amém, meus irmãos? Aprendemos nesse capítulo 5 lições, novamente. Como a gente sempre aprende. 5 lições aprendemos, meus irmãos. 5. Primeira lição. A nossa verdadeira casa não é aqui. É no céu, na eternidade com Deus. Primeira lição. Segunda lição que aprendemos hoje. Que devemos caminhar pela fé e não pela visão. Temos que viver isso. Vivemos desse modo. Caminhar desse modo. Com a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Não o que a gente vê, mas o que não vemos, que é Jesus. Segunda lição. Terceira lição. O amor de Cristo é isso que nos motiva, é a força que nos move. O amor de Cristo. Terceira lição. Quarta lição. Que em Cristo Jesus nós nos tornamos nova criatura. Novas criaturas somos em Cristo Jesus. Quarta lição. E quinta e última lição desse capítulo 5. Somos embaixadores de Cristo. Anunciadores, chamados a anunciar a reconciliação, a falar de Jesus para as pessoas, para que as pessoas se reconciliem com Deus através do nosso testemunho, através da palavra de Deus, através do nosso modo de falar de Jesus para as pessoas. Amém, meus irmãos? Foram essas 5 lições que aprendemos hoje no capítulo 5 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E, meus irmãos, antes de finalizar o vídeo, como eu sempre faço em todos os vídeos antes de terminar, eu peço carecidamente, meus irmãos, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Porque é muito importante, meus irmãos, tanto a inscrição como a ativação do sininho e o like também para o canal. Que além de fortalecer o canal, lembrando, o YouTube ele vai recomendar, meus irmãos, para cada vez mais irmãos que tenham interesse na palavra de Deus e mais pessoas serão levadas, meus irmãos, para Jesus, voltarão para o Senhor. Por isso que a sua inscrição, o seu like e a ativação do sininho é muito importante. Amém, meus irmãos? E compartilhem esse vídeo também, meus irmãos, para as outras pessoas, seus familiares, seus amigos e para alguém que precisa ouvir essa verdade de nosso Senhor Jesus Cristo hoje. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, meus irmãos, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus, meus irmãos, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá!